E aí, pessoal, eu sou Renato Trotsky. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando e não sei que momento que você está vendo esse vídeo e se vão ver, mas muito obrigado se vocês acompanharem e assistirem até o final, de fato. Esse vídeo de fato não é um vídeo igual aos habituais que eu tenho costume de postar aqui, né? Eu sempre estou falando de filmes, de cultura, música, eventos, animações e por aí vai, né? Porém, esse é um vídeo um pouco mais pessoal. Eu confesso para vocês que está sendo até um pouco difícil de conversar com vocês, né? Sobre isso, mas eu quero dividir um pouquinho da minha espiritualidade com vocês, né? E claro que vocês estão convidados a conversar comigo sobre isso, até porque eu estou numa fase de aprendizado, né? E aprender nunca é demais. E se vocês quiserem se sentirem à vontade de dividir um pouco da experiência de vocês, fiquem à vontade para mandar mensagem, para deixar aqui nos comentários, vai ser bem legal, tá bom? Bom, a minha ideia inicial era fazer esses vídeos de personagem, né? A minha ideia era colocar a máscara do Homem-Aranha, do Capitão América aqui e começar a passar alguns versículos bíblicos e tudo mais. Só que eu parei para pensar e falei assim, não, né? Se eu tiver que levar a mensagem de Deus, que seja como Renato. Se a gente parar para pensar que somos a imagem e semelhança de Deus, que seja assim, sem máscaras, né? Até porque o que acontece, tipo, fazer esses vídeos não são fáceis, até por causa da singularidade, da particularidade que é falar sobre esse assunto. Eu sei que tem pessoas que me seguem que não professam da mesma fé que eu, e tudo bem, né? Eu respeito. Eu sei que tem gente que não acredita nessas coisas, e tudo bem também, porque independente de tudo isso, essa palavra também pode ser para você. Pois é. Eu sou um cara que eu sou cristão, mas eu não tenho a audácia ou a vaidade de segregar ninguém. Eu não sou. Eu não tenho essa presunção, né? Então, o que acontece? Tipo, qual que é a ideia de dividir isso com vocês? É de repente falar algo aqui que possa ser de alguma valia para você, né? Eu passo perrengue igual todo mundo. O cara agora só porque é cristão é perfeito? Não, eu eu tô passando 5 anos aí num perrengue do caramba, para falar bem a verdade para vocês. Mas o que tem me acalmado nessas tempestades todas é exatamente essa proximidade que eu tenho hoje com a minha fé, né? E é muito bacana porque para mim, pelo menos, nunca foi algo assim muito fácil de entender, de levar. Se eu falar para vocês, ó, já li a Bíblia, eu tô mentindo. Não li, né? Mas é que nem eu aprendi com o pastor Ed. Uma vela, ela não chega até a metade para começar a iluminar. Ela começa a iluminar a partir do momento que ela é acesa, né? Então o que acontece? Tipo, eu tenho passado por muitos aprendizados nesses últimos 5 anos, né? E eu acredito que assim, o aprendizado ele é muito mais eficaz quando ele é praticado. E tudo que eu tenho aprendido nesses 5 anos, eu tenho feito questão de praticar, né? Eu mudei bastante. As pessoas que me conhecem, que são mais próximas, que são amigos e tudo mais, vivem falando, você mudou pra caramba. E eu vejo essa mudança em mim, né? Desde que eu comecei meu relacionamento com a Juliana lá em 2018, ela já era evangélica e tudo mais, então, tipo, eu acabo acompanhando ela na igreja. Eu sempre fui um pouco relutante com essa questão de igreja e, alguns meses depois que eu começo o meu relacionamento, eu acabo entrando, né, de cabeça nessa questão
do cristianismo. Não que eu fosse assim, tipo, afastado nem nada, mas eu ainda tinha minhas dúvidas, minhas relutâncias e tudo mais. Mas principalmente nessa década de 2010 para cá, muita coisa aconteceu. É muita coisa surreal e eu não quero fantasiar isso como se fosse um conto de fadas, até porque eu sei que se eu contar as histórias aqui para vocês, muita gente vai falar assim: ah, é loucura, é coisa da sua cabeça, aconteceu porque tinha que acontecer, enfim, e não, né? Eu sei que tudo vem de Deus, sacou? E não tem alguma ideia que me faça pensar diferente disso, né? Vocês podem achar que é alienação ou qualquer coisa do tipo, mas não. Mas, enfim, nesses 5 anos eu entro de cabeça nisso e as coisas acontecem, dificuldade acontece com todo mundo. Não é porque eu sou cristão que eu hoje vou à igreja e tudo mais que a minha vida é um creme. Não é, não. Eu passo por dificuldade, eu tô sempre correndo atrás para ver as coisas acontecerem. Pô, eu vivo longe da minha filha, né? Eu passei pela minha separação e toda essa questão psicológica que eu passei, muito dela se dá a a minha calma de espírito hoje, graças a essa conversão, né? Então, pô, é graças a essa conversão, por exemplo, que muitas dificuldades que eu passei assentaram, né? Tô tentando de fato resolver minha vida, mas eu acho que ninguém chega no fim da vida com tudo resolvido. Mas principalmente as questões mais pessoais têm acalmado bastante, né? E enfim, a minha ideia era exatamente ler aqui, fazer igual acontece no aplicativo que eu tenho aqui no celular. Ele me dá um versículo, ele me dá um devocional e ele me dá uma oração. Mas eu confesso para vocês, eu não sou o maior fã de copiar as coisas ou de, enfim, fazer algo assim, tipo, pelas palavras alheias, né? Mas de fato, uma coisa que aconteceu que é muito curioso, essa semana especificamente me veio muito essa questão desse propósito de dividir isso com vocês. Me foi profetizado ano passado que eu levaria a palavra de Deus para pessoas que estão longe desse círculo de igreja, né? E eu fiquei pensando, como isso? Como que eu vou fazer isso, né? Primeiro que eu não sou uma pessoa que eu sou especialista em Bíblia ou as palavras de Deus e tudo mais tal. E segundo que eu tô aprendendo, né? E o que me veio era, a ideia era colocar aqui a máscara do Homem-Aranha, do Capitão América, enfim, e fazer algo assim, só que eu falei, não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer de Renato mesmo. E na igreja hoje, na hora que eu cheguei lá, a palavra falou exatamente disso, não deixa para amanhã, começa hoje, né? Literalmente, a palavra disse isso. Eu tô tentando fazer esse vídeo desde segunda-feira, pois é. Quando eu abri o aplicativo agora de noite, para mim pegar a palavra que eu queria falar para vocês, me veio Salmos 139, versículos 9 e 10. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. O que eu tiro disso? Deus está com a gente a todo momento, sacou? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já me vi em várias situações das quais eu ficava pensando assim, e agora, o que eu faço, né? E as coisas simplesmente aconteceram. Eu vou dividir com vocês uma situação muito importante, que é do início desse ano, janeiro, mais especificamente. Eu estava trabalhando na livraria, né?
e eu me vi na situação de ter que sair de lá. E aí, janeiro, que não tem evento, né? Me prejudica pra caramba o fato de não ter evento, mas ao mesmo tempo eu tava seguro numa palavra que me foi passada por uma amiga minha pastora, que falou assim pra mim em dezembro. Eu já tava nessa situação de querer sair de lá e não, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho de forma autônoma e meu dia é aquela coisa, se eu não ganho, não tem de onde tirar, sacou? E numa das conversas ela falou pra mim assim: Renato, seu sucesso só depende de você. E eu falei: pronto, como que a gente se sustenta numa situação dessa, né? Eu pago pensão para minha filha, então, tipo, é difícil pra gente ficar nessa situação de, tipo assim, não ter um salário fixo, né? Só que você para procurar trabalho, por exemplo, e é uma escravidão. O salário mínimo, para quem mora aqui no Brasil, é muito baixo, né? Mas é aquela coisa, eu não tiro a possibilidade de, em uma situação de emergência, trabalhar CLT igual todo mundo, né? No entanto, quando eu saio da livraria em janeiro, e agora? Né? Dia 2 de janeiro não tem perspectiva nenhuma de trabalho. E por incrível que pareça, até hoje, por exemplo, tipo, graças a Deus não tem faltado, né? Porém, isso não significa que, tipo, tô rico, a vida tá um creme, não. Pelo contrário, é um dia de cada vez. E ali eu ainda sofria com a ansiedade de, tipo assim, tipo, putz, dia 10 tenho conta para pagar, não tem dinheiro suficiente para pagar as contas. E aí vinha e surtia, acabava acontecendo alguma coisa que trazia o necessário, né? Mas eu não falo só na questão financeira. Tem a questão emocional também, a questão da ansiedade, né? Então, o que acontece? Tipo, é difícil você passar um dia e ver que o seu dia não rendeu. E de fato, uma das coisas que eu queria me desprender era da necessidade de ter uma dependência de algum lugar, né? Eu resolvi me dedicar só aos eventos. E não tem sido fácil. É como eu falei para vocês, é um dia de cada vez, né? E eu tô chegando nesse ponto de ter a calma de esperar um dia de cada vez. Acontece? Acontece. Mas é bem difícil. É bem difícil, por exemplo, você querer comer algo gostoso, né? E não poder porque você não tem grana, né? Seus amigos te chamarem para sair, você evitar de ir porque você sabe que não dá para você gastar um pouco mais, né? É difícil. Mas é aquela coisa, viver um dia de cada vez. Porque quando você tem, é prazeroso demais você fazer isso acontecer. E é onde me vem, né, o entendimento do que eu acabei de ler para vocês. Porque não importa onde você tá, acontece. Eu tenho tantos amigos que desde moleque sempre me estenderam a mão com generosidade, né? Sempre que eu precisei, sempre teve alguém lá do meu lado. Então, assim, quando a gente fala de ser imagem e semelhança, a gente tem o costume, às vezes, de escutar alguém falando assim: ah, mas se Deus é tão onipotente, por que que ele deixa pessoas passarem fome? Cara, eu vejo que é simples. Se você está vendo uma pessoa passar fome e está questionando por que Deus está deixando aquela pessoa passar fome, né? É porque Deus está esperando que você seja o Deus que Ele está esperando, sacou? Deus está esperando que você seja a mão que vai levar esse prato de comida para Ele, né?
Obviamente que eu não estou falando para você tirar da onde você não pode, para você cumprir algo, não. Eu ajudo um monte de gente da maneira como eu posso. Muitas vezes eu não consigo com grana, mas às vezes eu consigo com trabalho, às vezes eu consigo com um gesto, com uma palavra, com os ouvidos, com o ombro, né? Quantas pessoas não me abraçam quando eu tô de personagem e choram, sacou? E é emocionante isso, entendeu? Como Capitão América, por exemplo, eu às vezes chego a pessoas que se desmontam e olha que o Capitão América é só um personagem, né? Então eu acredito que nesses momentos eu estou sendo ali a luz para alguém, né? E é esse meu entendimento. Eu acredito que esse reflexo que eu espero passar para as pessoas, os gestos, né, sejam de fato as pessoas vendo Deus em mim, sabe? Vendo esperança, vendo humildade, verdade, honestidade, solidariedade, sacou? E é o que eu busco, sabe? Tipo, quando eu penso em ter uma vida estável, eu não tô pensando em, tipo, ficar rico, esbanjar, não. Eu tô pensando em ter uma condição legal para me poder chegar a mais pessoas, sacou? Para me poder, tipo, ter a disponibilidade de fazer um trabalho voluntário generoso. E quando eu falo generoso, eu não estou falando, tipo, questão de grana. Mas, por exemplo, fazer um trabalho voluntário que eu possa levar a algo que realmente possa enriquecer o espírito de alguém, voltar a ter esperança, sair de um momento de tristeza, sacou? Isso é importante pra caramba, muito mais do que grana, né? Quando eu vejo grandes pessoas se matando, me entristece. Quando eu vejo pessoas aí bem-sucedidas falando que não tem o mais importante, que é felicidade, que é amor, que é afeto, é triste pra caramba. Eu não quero isso, sacou? E é por isso que eu venho dividir isso com vocês. Porque às vezes as pessoas questionam Deus como se Deus fosse culpado das dores do mundo, e não é. Quem são os verdadeiros culpados das dores do mundo é o homem, sacou? Tipo, aquela coisa. Uma vez uma amiga veio me falar que não confiava em cristãos porque eu falhei com ela, né? E eu falei, não atribua a culpa disso a Deus, atribua a mim. Eu que fui desatencioso, eu que não consegui te ajudar, eu que não estive presente lá. A culpa é minha, não é de Deus, entendeu? Então é onde eu vejo que muitas vezes o que afasta as pessoas de acreditar em algo é a mania de querer responsabilizar a culpa dos atos para outra coisa, sacou? Sendo que às vezes a culpa dos atos é nossa, simplesmente nossa. Enfim, e eu penso muito nisso. A minha ideia de fazer isso era fazer de uma forma um pouco mais infantil, de passar uma palavra legal, principalmente para as crianças, né? E quando eu fiz uma pesquisa sobre o que eu ia falar aqui com vocês, me veio a palavra aqui: deixei vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Tem algo mais puro do que a essência de uma criança? Quando você está aprendendo algo, quando você é criança ali, que você não sabe fazer alguma coisa, você faz com tanta vontade e você aprender a fazer aquilo que você quer só aprender para você ver o quão legal você é. Eu vejo isso com a minha filha. Minha filha, ela quer aprender tudo, ela quer me ajudar em tudo, ela quer ser minha parceira em tudo.
É muito louco isso, né? Atualmente eu estou ajudando minha filha a aprender a falar inglês, né? E é muito louco. Filha, fala baleia em inglês. Ela fala baleia em inglês, né? Ela tá errada, ela tá falando que eu mandei. Fala baleia em inglês, né? E é muito louco isso. É óbvio que ela tá numa questão de aprendizado. Então, existe uma ingenuidade, uma imaturidade com isso, né? Mas a minha pergunta que eu faço para você adulto é assim: aonde é que está a sua essência? Por muitos anos eu tive muita vergonha de, de mostrar o quanto eu gostava de super-heróis, de desenhos e tudo mais, né? E foi graças à Comic Con que eu aprendi a ultrapassar isso. Uma barreira, uma batalha vencida. Quantos anos que eu não tive vergonha de expressar a minha espiritualidade? Eu sempre achei muito íntimo, muito invasivo querer conversar com alguém sobre isso. E hoje eu me vejo numa situação que não tem o que me faça desacreditar disso. E o mais legal disso é que você quer passar isso adiante. Sacou? É uma coisa espontânea. Você vê as coisas acontecendo com você na sua vida, a sua maneira, que você quer compartilhar isso. Entendeu? Então, quando eu vejo pessoas aí de alguma forma sacaneando com a palavra de Deus, ou até mesmo sendo injusto com alguém, julgando alguém dentro da palavra de Deus, eu acho super errado isso. Muitas vezes o cristão que afasta a pessoa da igreja, né? E não tem que ser assim. E é exatamente o que eu entendo quando eu vejo essa passagem aqui, deixei vir a minhas crianças, né? O reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Exatamente isso. Hoje em dia, eu não me importo de ser um bobão falando de super-heróis e falando de Jesus Cristo, né? Não me importo. Eu acho até legal. E é muito louco, porque para mim é divertido falar sobre isso. Para mim enriquece. E é muito louco que parece que as coisas conspiram ao redor. As pessoas que se aproximam da gente, as pessoas que a gente alcança, é algo muito bacana. É como se fosse um ímã, né? Atraindo. E o que eu falo para vocês sobre isso é exatamente sobre esse prazer que eu tenho hoje de ter a coragem de estar aqui conversando com vocês sobre isso e dividir um pouquinho disso com vocês. Eu me estendi um pouco, pretendo fazer isso de uma maneira mais breve, mais didática, né? Mas eu não sei ser diferente disso que vocês estão vendo aqui. Eu sou um cara falante, eu falo bastante essa parte, pelo menos, eu acho que é uma das coisas mais legais que eu tenho em mim, eu não pretendo mudar, né? Então, que seja. Deixo para vocês aqui uma oração breve, simples, que Deus possa abençoar a vida de cada um que chegou até aqui, o final desse vídeo, que vocês sejam de fato alcançados de alguma forma no coração de vocês, dentro da fé de vocês, mas que jamais esqueçam que Jesus está do lado de vocês o tempo todo, cuidando para que vocês possam alcançar os sonhos de vocês, as metas de vocês, porque a gente nunca está sozinho, ele sempre está do nosso lado, e quando tudo parece perdido, ele está lá do nosso lado, encarando a tempestade que for, tá bom? Então jamais esqueçam disso, ok? Deus te ama
e Ele sempre vai cuidar para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, gente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.